Boa tarde, espero que todos estejam bem. Eu estou muito feliz da gente estar podendo aí fazer a nossa segunda edição do Diferente com Gabi, essa troca bem bacana que o time de CS está organizando aqui. Eu espero que vocês aproveitem e, se precisarem, abra o microfone para a gente ir tendo essa troca, tudo bem? Então, eu vou começar me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela Miranda. Eu sou formada em Ciências Contábeis, trabalho aí há mais de 12 anos com o financeiro, então eu tenho bastante experiência na área. Né? Então, acabei me tornando analista financeiro, sou parceira certificada do Conta Azul, também temos os nossos amigos do Conta Azul que vão estar aqui hoje, caso vocês também precisem tirar alguma dúvida. Trabalho com BPO desde 2021, então hoje eu venho falar com um pouco de propriedade, né, com um pouco da minha trajetória aqui com vocês. E para quem precisar, para quem tiver dúvida, para quem quiser ter uma troca, me chama ali durante a semana, marca um horário, tá? Que eu vou estar sempre. Qual que é o objetivo desse projeto que a gente está tendo aqui com o time de CS é realmente ter esse relacionamento mais próximo com vocês, nossos clientes, agregar e compartilhar conhecimento. Então, conhecimento com BPO, conhecimento de boas práticas aqui, vocês sempre vão estar. Vocês já receberam, né, até a nossa agenda, então tem bastante conteúdo este mês que a gente está promovendo para vocês. Dividir as nossas experiências com o BPO financeiro, porque dentro do nosso time aqui de CS temos eu e o João também, que já trabalharam com o BPO financeiro, então vocês podem sempre solicitar a gente quando precisarem. E mostrar que o time de sucesso, né, ele pode auxiliar muito mais do que vocês possam imaginar, não só para fazer uma troca, enfim, sempre que vocês tiverem uma dúvida, a gente vai estar aqui à disposição, tá? Então, vou apresentar para vocês o nosso time de CS. Nós temos o Tauan, que é a pessoa responsável pelo nosso suporte, ele não está aqui agora. Nós temos a Carol, a Jaque, o João, a Mone, e tem o Bruno, que também não está aqui na foto, mas está todo mundo aqui na telinha dando tchau para vocês. Então, esse é o nosso time hoje, né? Sempre que vocês colocarem ali a opção do time de CS, vai cair aqui na nossa fila e todo mundo vai estar sempre à disposição para atender vocês. E vamos para o nosso conteúdo. Então, hoje é Play BPO na prática mesmo. Como parametrizar as empresas dentro da Play, desde o início. Pegando o gancho lá da última mentoria, né, de processos de onboarding, recebimento de documentação. Então, como que a gente vai colocar tudo que a gente recebeu do nosso cliente aqui dentro da Play? Né? Então, recebemos a informação dos nossos clientes. E agora, meu Deus, Gabi, eu não sei o que fazer com tudo isso, não sei como colocar lá dentro da Play. E é isso que eu vou estar mostrando para vocês agora, né? Então, seguindo a linha, né, da última mentoria, tudo que foi falado, né, vocês criaram o checklist de vocês, receberam toda a documentação para começar a operação. Agora, de fato, a gente vai colocar isso em prática, né? O que eu sugiro vocês a fazerem? Parametrizar primeiro dentro da plataforma de recebimento. Então, vocês receberam aquela planilha das despesas e receitas, eu vou até mostrar aqui para vocês, depois eu vou disponibilizar para quem tiver interesse. Vocês receberam essa planilha aqui, que consta todas as despesas e receitas do cliente de vocês, né? Vocês podem usar da forma que vocês preferirem, colocar, adicionar mais informações, né? Porque isso aqui vai ajudar muito vocês agora neste início, né? Então, startar realmente a operação. Então, se precisar de mais funcionalidades, é só ir adicionando. Isso aqui é uma planilha modelo, né? Para vocês se situarem. Então, o que eu coloquei aqui? O que é principal, né? Data de vencimento, o nome da empresa, então, no caso, o fornecedor dele ou a empresa que vai estar recebendo o pagamento, o valor, qual que vai ser a conta bancária que ele vai fazer o pagamento, ou se só tem uma só, não tem problema também. Qual que é a categoria deste lançamento lá dentro da plataforma, a descrição, né, e recebe por onde, enfim, vocês vão colocando ali as informações que vocês quiserem, e essa planilha é aquela que vocês vão mandar para o cliente de vocês na hora do onboarding. Então, é onde vocês vão alinhar as expectativas com eles, vão passar essa tarefinha para que eles entrem e preencham para vocês, para que quando vocês receberem ela, já passarem lá para o sistema de gestão financeira de vocês. Então, eu coloquei uma aba aqui das despesas e das receitas, né? Então, seguindo da mesma forma, eu coloquei aqui mais informações para clientes, para recebimentos de nota fiscal, mas daí vocês colocam as informações que vocês precisarem, é realmente para ter uma base para já começar essa operação. Então, vamos lá.
Peguei a planilha, eu vou abrir o meu sistema de gestão financeira. Eu estou usando aqui o Conta Azul, tá? Para demonstração, que é um sistema que eu já trabalho há algum tempo, então para mim, eu estou em casa. Então eu abri meu Conta Azul. Para quem não conhece, esse é o dashboard do Conta Azul, né? Então aqui você vai sempre ter os valores a receber do dia, o que você ainda não recebeu que está atrasado, ou o que você ainda vai receber, da mesma forma das despesas, né? Ele vai te dar todas essas informações aqui. Você pode colocar as contas bancárias que o cliente de vocês vai utilizar. Então essa é a primeira etapa que vocês podem estar iniciando, né, a operação de vocês. Pegar todos os acessos das contas bancárias, dos sistemas de cartão de crédito, das outras plataformas de recebimento, Hotmart, Mercado Livre, enfim, o que eles estiverem usando, e já aplicar isso de primeira aqui dentro do Conta Azul. Então, quando você vier aqui em financeiro, vai ter a aba de contas, e vocês vão colocando todas as contas aqui que precisam, que o cliente de vocês vai estar utilizando para quê? Para que depois vocês consigam fazer as conciliações bancárias, né, conforme for a didática aí do dia de vocês. Então, peguei a planilha de receitas e despesas, eu vou iniciar os lançamentos. Eu já fiz alguns lançamentos aqui, para já deixar mais fácil, para demonstrar para vocês. Então, eu fiz aqui o lançamento da limpeza do escritório deste mês, dos salários, enfim, tudo que o cliente de vocês preencherem dentro daquela planilha de despesa, vocês vão colocar ela aqui. Então, eu vou lá na minha planilha, eu vou pegar aqui dia 15, eu tenho que pagar a papelaria Estrela, que é uma conta fixa, uma despesa fixa que eu tenho. Né? É sempre importante falar para o cliente de vocês anotarem todas as despesas fixas real, assim, que ele tem. Pode ser o cafezinho, pode ser qualquer coisa. Por quê? Porque daqui vocês conseguem fazer uma previsão futura do financeiro, já iniciando esse trabalho de previsões junto com ele, né? Porque primeiro mês, ele é primeiro mês de alinhamento, então vocês vão iniciar a operação, vão entender como é que funciona o fluxo de trabalho dessa empresa, como que é a dinâmica interna deles e com os clientes deles, né? Mas daqui deste primeiro mês, quando vocês forem lá fazer aquela primeira reunião de alinhamento, para ver como é que está a operação, para ver se está faltando alguma coisa para vocês já entregarem essa demonstração de valores para agregar mais valor para o trabalho de vocês, né? Para gerar mais confiança, enfim. Então, é sempre bacana, né? Vocês irem agregando essas atividades dentro das reuniões de vocês. Então, eu coloquei ali a papelaria Estrela, eu vou colocar aqui como despesa de escritório, material de escritório. Vou pagar pelo Banco Cora mesmo, a competência eu comprei hoje, e o vencimento eu vou colocar lá para o dia 26. E eu gastei R$ 150 na papelaria. Se for o caso de uma despesa recorrente, você vem aqui e repete ela, escolhe se é mensal, né, e qual é a recorrência dela, nesse caso eu não vou pôr. Se já foi pago, né, por exemplo, o cliente mandou o comprovante de pagamento para vocês já podem fazer o lançamento direto aqui, né, deixar esse lançamento pronto e não fazer o pagamento, esperar a conciliação, ou realmente já dar como pago se isso for uma despesa que já passou e eles não informaram para vocês, né. Então, seguindo aí o fluxo de vocês. Então, eu vou salvar este pagamento aqui dentro. Então, ó, ele já vai aparecer aqui para mim a despesa. Da mesma forma, as receitas. O que eu fiz aqui, tá? O que eu fazia geralmente quando eu iniciava um onboard com o cliente? Eu perguntava quais eram as receitas que eles tinham que eu precisava emitir nota fiscal. Então, eu vim aqui em vendas e eu registro essa venda lá dentro, porque a partir do momento que eu registro uma venda dentro do Conta Azul, ele já gera contas a receber, né, e já deixa ali pronto para mim fazer a emissão de nota fiscal. Então, já fica tudo dentro de um campo só. Né? Então, eu vim aqui e lancei todas aquelas receitas que precisam de emissão de nota fiscal que o cliente já me encaminhou. Daí, eu já deixei aqui pronta essa venda. Eu vou entrar aqui para mostrar para vocês. Então, qual que foi a data da venda? Isso tudo vocês podem ir alinhando com o cliente de vocês para eles mandarem lá pelo financeiro na mão, por exemplo. Poxa, fechei um contrato, fechei uma nova venda, estou fechando uma recorrência de sessões, às vezes é uma terapia, enfim.
colocar todas essas informações ali, eles podem mandar até pelo financeiro na mão, quando não for alguma coisa recorrente, né, não for neste início, que daí vocês vêm e colocam aqui, fazem o lançamento certinho, né, dessa receita, e já fica pronta para emissão de nota fiscal. Por quê? Porque quando eu for lá e for fazer a conciliação bancária, já vai estar lá esse recebimento lançado, né? Esse contas a receber lançado, e você só faz a conciliação ali e deixa tudo certinho. Né? Se for uma conciliação que for um recebimento que não tenha o lançamento, você pode ir fazendo da mesma forma também. Bruno vai ler pergunta no chat agora para a gente? Isso. Boa tarde, pessoal. A Saraiva Vante e a Ana Lúcia Finanças, as duas comentaram no chat que o conta azul delas tem um layout diferente. Que você saberia por que tem esse layout diferenciado? Eu acho, se eu não me engano, o Conta Azul ele tem duas entradas, é o Conta Azul Pro e o CA+. Se eu não me engano, é isso. Então, pode ser que eu tenha entrado em uma... Eu acho que eu estou no CA Pro, então ele é um pouquinho diferente. Mas as funcionalidades é da mesma forma, tá? Sempre no dashboard ele vai ter essas informações aqui. O campo de financeiro, né, sempre vai conter aqui onde você for pôr as contas. Isso, é a interface antiga, exatamente. Então, não é o CA Pro. Realmente não é. Mas a funcionalidade, os campos, os caminhos, eles são os mesmos, tá? Eles mudam alguns macetezinhos aqui, por isso que eu achei um pouco diferente quando eu peguei aqui. Mas, de qualquer forma, né, o acesso, ele segue da mesma forma, né? Financeiro, venho aqui em contas a pagar, lanço todas as despesas que o meu cliente mandou para mim. Tanto dessa forma, você pode pôr aqui nas vendas e já deixar pronto essa venda que precisa de nota fiscal, é uma venda recorrente ou é um contrato que você fechou com o teu cliente, você pode vir aqui em vendas e orçamentos, por quê? A partir do momento que eu registrei essas vendas aqui, ó, elas já aparecem no campo para mim fazer a emissão de nota fiscal. Né, você vem aqui, coloca o certificado digital do teu cliente aqui, já habilita certinho na prefeitura e com um comando você emite a nota fiscal dele, pode fazer emissão em massa também, né, para quem for fazendo ali a rotina durante o mês, vai entendendo como é que funciona. E daí aqui ele já aparece no contas a receber aquelas notas fiscais que eu lancei lá. Então você consegue visualizar isso de 3 formas, né, tanto ali no vendas, como as notas fiscais que já foram emitidas aqui em notas fiscais de serviço, e aqui no contas a receber. O contas a receber, ele vai servir para você fazer realmente aquela conciliação bancária, né, informar que já foi paga aquela nota fiscal, enfim, identificar dessa forma. Tá bom, Gabi. Preenchi aqui as informações no Conta Azul. O que eu faço agora? Como que eu coloco essa rotina que eu tenho aqui dentro do Conta Azul, lá dentro da Play? Primeiro, o que eu vou fazer? Para a gente conseguir conciliar o Conta Azul lá com a Play, lá no nosso dashboard, para a gente conseguir os saldos, eu vou vir aqui e vou colocar o meu e-mail para fazer essa integração como um usuário, né? Porque a gente não consegue usar esse usuário geral do Conta Azul para todos os clientes que a gente faz o BPO. Então, o que eu sugiro, né, sugeri na outra mentoria, é abrir um e-mail para o cliente, pode ser um e-mail que você compartilhe com ele, para ele ir colocando as informações ali dentro, ou é realmente um e-mail que você tem acesso à senha para poder colocar aqui, e daí conciliar lá dentro na Play BPO para aparecer os saldos. Então, eu vou colocar aqui o meu e-mail, o meu nome, Gabriela, e eu vou pôr o meu e-mail aqui, gabriela.miranda@playbpo.com.br. Vou colocar como administrador mesmo e vou salvar este e-mail aqui. Então, agora lá na Play, eu vou entrar. Deixa eu trocar aqui minha tela. Agora eu vou colocar realmente essas informações lá de dentro da plataforma de recebimento, com as informações que o cliente me passou, depois ali do onboard, todas as senhas aqui dentro da Play. Então, vocês vão usar apenas 2 plataformas, a plataforma de recebimento de vocês e a Play BPO para fazer o controle das tarefas, para receber as solicitações dos clientes de vocês lá no financeiro na mão. Então, vocês só vão usar essas 2 em paralelo. Então, eu vou entrar aqui com o meu acesso e eu vou criar a minha empresa aqui dentro. Aí venho aqui em adicionar empresa e vou colocar a empresa da Gabriela aqui. Eu vou colocar a Miranda Soluções Financeiras.
Vou copiar aqui. Tá. Vou colocar o valor da mensalidade aqui. Gabriela paga 2.600 para o BPO. Por que é importante vocês colocarem essa informação do valor da mensalidade? Para quando vocês forem fazer um relatório lá de indicadores, de lucratividade, vocês tem um campo lá que eu vou mostrar para vocês, que consta o valor da mensalidade de vocês. Então, vocês colocam ali o valor certinho, porque isso vai somar com as demais mensalidades, e quando vocês quiserem ter um indicativo de rentabilidade da empresa como um geral, é este valor aqui também que vai contar lá dentro, tá? Por isso que é bem importante vocês colocarem. Operador, eu vou pôr o Heitor, que ele é nosso pau para toda obra aqui dentro da Play. E eu vou colocar que é uma empresa de prioridade alta. Bacana também de vocês já identificarem qual que é essas empresas. Por exemplo, eu tenho 10 empresas dentro do que eu faço o BPO e eu tenho 2 operadores. Você pode fazer a divisão das tarefas por operador ou por empresa. Né? Se, por exemplo, você for dividir 5 para a Gabi e 5 para o João, já dá para fazer essa escala das empresas que são prioridade por aqui. Porque o que eu vou fazer? O que a Gabi vai fazer quando ela entrar na Play? Né, abrir a Play, vou começar meu dia, eu já vou fazer as empresas por prioridade. Então, eu vou seguindo ali a ordem das empresas e depois eu sigo a ordem das tarefas por prioridade. Então, já é bacana vocês irem identificando aquela empresa que demanda mais atenção, que precisa mais de tempo para ser trabalhado, vocês conseguem fazer isso aqui. Vou colocar que ela é uma empresa de prioridade média. Então, agora eu vou entrar aqui na Miranda. Vocês viram que a corzinha já mudou, né? Vocês conseguem identificar aqui quais são as empresas já no dashboard geral de vocês, quem são as empresas que têm prioridade normal, prioridade média e prioridade alta, né? Isso também ajuda ali na hora de identificar as operações. Então, eu vou colocar aqui que o sistema financeiro que eu estou utilizando é o Conta Azul. Agora, eu vou pegar e vou entender lá no onboarding com o cliente quais são as atividades que eles fazem durante o mês, né? Então, você tira essa dúvida ali com o próprio operador, ou com o próprio gestor, ou com quem realmente fazia essa operação lá dentro. Com essas informações que vocês receberam no onboarding, até mesmo a escala de atividades, por exemplo, de pagamento. Eu vou vir aqui e vou habilitar as tarefas que eu vou fazer na empresa da Gabriela. Então, eu vou registrar o contas a receber. E dentro, o que eu vou fazer? Eu vou entender quantas notas fiscais, por exemplo, a Gabriela emite durante o mês. Ela emite 70 notas fiscais. Então, eu vou colocar que o registro de contas a receber vai ser com o Heitor. A prioridade eu vou colocar uma normal, mas eu vou colocar semanal. Então, toda a quarta-feira eu vou entrar na empresa da Gabriela para ver quantas notas fiscais ela precisa ser emitidas, não, precisa ser emitidas não, para verificar o contas a receber dela. Às vezes tem uma informação lá que você recebeu no teu e-mail, de um recebimento, de um contrato, enfim, que você tem que lançar, então você pode colocar toda quarta-feira, ou pode colocar diária, se a demanda for muito alta. Sempre é aqui que você vai identificar qual que é a periodicidade de cada atividade, né? E vai depender muito de como funciona ali a empresa do seu cliente. Então, eu vou colocar aqui toda quarta-feira, eu vou registrar o contas a receber. E aqui eu vou colocar uma observação, porque quem vai fazer essa tarefa pode ser que seja eu, pode ser que seja o João, pode ser que seja outra pessoa. Então, o bacana de vocês já irem identificando esse passo a passo aqui na hora é que, meu Deus, a minha operação aumentou e eu contratei uma pessoa nova. Quando ela entrar na tarefa, ela já vai ter um passo a passo a seguir. Então, isso vai adiantar muito na performance de vocês quando a expansão da empresa de vocês acontecer e precisou contratar um novo cliente. A Gabi não veio, o João vai ter que assumir a empresa dela, mas ele não sabe fazer, mas o passo a passo está todo aqui. Então, como que eu vou fazer esse registro de contas a receber? Verificar e-mail. A Gabriela. Então, eu preciso fazer isso para fazer esse registro de contas a receber e eu vou confirmar. Vou conciliar recebimentos. Então, todos os dias eu vou entrar na empresa da Gabriela, eu vou colocar isso como uma prioridade alta e diária para mim fazer. Então, eu vou colocar aqui, ó,
Banco Cora. O Banco Core, ele integra automaticamente com o Conta Azul, então é maravilhoso, né? Tudo que acontece ali dentro da conta bancária, no outro dia ele já vai aparecer para conciliar automaticamente. Então, eu vou colocar aqui o Banco do Brasil. Entrar no banco, retirar extrato FX. O FX. Depois, subir para... Esqueci a palavra. Subir para o CA. E conciliar. Então, eu deixei aqui um passo a passo, vocês podem colocar aqui as categorias certinhas. Para quem estiver fazendo essa atividade, já tem esse passo a passo aqui, então fica bem mais fácil de todo mundo identificar, e eu vou confirmar. Gabi, quantas vezes eu devo fazer o lançamento das despesas dentro da plataforma? Depende, né? O que eu fazia sempre, independente do tamanho da empresa? Eu colocava 3 vezes na semana para fazer o lançamento das despesas. Eu gosto de sempre adiantar o serviço, então, se eu puder lançar todas as despesas que eu identifiquei aqui no Conta Azul, vim aqui, ó, no Contas a Pagar. Eu olhei aqui no Conta Azul que até dentro da primeira semana eu tenho 4 lançamentos para fazer. O que eu faço? Eu já tento registrar esses 4 lançamentos lá dentro da conta do meu cliente e mando uma mensagem para ele ali dentro no Financeiro na Mão. Olha, Moni, fiz o registro de pagamento dessa despesa, deu este valor e identifica qual que é a despesa para ela. Vocês podem até colocar, por exemplo, qual que é o saldo de hoje, né, que vocês têm o cliente tem na conta bancária. Registra esses pagamentos e qual seria o saldo final, porque às vezes é uma empresa que ela recebe por semana e ela não vai ter saldo para fazer esse pagamento durante a semana. Então, criar um padrãozinho para encaminhar essa mensagem para o teu cliente, para que ele faça a confirmação dessas despesas lá dentro do banco, né? Porque BPO não faz pagamento, ele registra pagamentos. Então, eu vou fazer esse registro lá dentro e eu vou colocar aqui a atividade de pagamento. Deixa eu achar aqui. Registrar contas a pagar. Então, eu vou habilitar aqui. É uma atividade alta e eu vou colocar... Deixa eu pensar. Eu vou fazer uma para cada atividade. Então, na segunda-feira, eu vou registrar pagamentos do CA. Registrar dentro do banco Cora. Então, toda segunda-feira eu iria fazer uma atividade para toda segunda, quarta e sexta, para que eu consiga, né, ter o controle e não esquecer, porque às vezes acontece de ter uma despesa ali que aparece no meio da semana e você já tem essa atividade criada para ela, ou se não, né, é só pegar e registrar ali na hora. E eu vou criar uma tarefa para acompanhar... eu esqueci a palavra. Acompanhar confirmação de pagamento. Porque o que acontece? Às vezes você mandou para o teu cliente todos os registros de pagamento que você fez daquela semana e o teu cliente esqueceu de fazer a aprovação lá dentro do banco. Então, para você, a tua atividade já está correta, já foi feita, né? Já foi finalizado, você lançou todas as despesas lá dentro, mas ele esqueceu de confirmar. Então, pode ser que atrase essa despesa, essa conta, né? Então vai dar prejuízo, vai ter aquele incômodo e ninguém quer isso. Então, o que geralmente eu fazia? 3 vezes na semana eu habilito a tarefa para fazer esse registro dessas despesas lá dentro do banco, e 2 a 3 vezes da semana eu pego essa tarefa para verificar se realmente foi feita a confirmação dessa despesa lá dentro do banco. Se não foi feita, eu já cobro o meu cliente, né, para que não tenha esse problema de atrasar pagamento. Então, vou colocar aqui a observação: entrar em contato com o João. Vou colocar o João. Registros de pagamentos do Banco Cora. Se tiver mais de um banco, vocês podem ir fazendo essas atividades como vocês preferirem.
Então, semanal, vou fazer na terça. Então, assim, gente, é muito importante que vocês entendam qual que é a necessidade, né, de cada cliente de vocês e que vocês coloquem mais detalhado possível aqui dentro, tá? A gente tem uma planilha de parametrização que a gente encaminha para os nossos clientes, que é para quê? A gente também faz essa parametrização aqui dentro, tá? É uma informação importante, é um benefício que vocês, nossos clientes, têm, né? Então, a gente faz essa parametrização aqui dentro e a gente encaminha uma planilha para vocês irem colocando as informações. Então, por exemplo, o meu cliente, ele trabalha com 5 contas bancárias. Eu vou colocar ali, você pode criar uma tarefa para cada conta desse cliente, não faz uma só de conciliação bancária. Então, eu vou colocar ali, vou registrar uma tarefa para o Banco Cora, outra para o Banco Santander, outra para o Banco do Brasil, porque, querendo ou não, cada banco leva o seu tempo, cada banco tem a sua atividade, e são atividades similares, mas são distintas, né? Porque você está trabalhando com outro tipo de sistema, às vezes um é mais burocrático, às vezes um integra automático, então fica mais tranquilo, né? E para vocês realmente conseguirem identificarem a massa de serviço que vocês têm. Então, quanto mais detalhado vocês deixarem, melhor. Gente, tudo bem até aqui? Tá todo mundo entendendo? Tô falando muito rápido? Tá tudo certo? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo? Posso seguir, então? Então, fechou. Vou colocar todas as atividades aqui que eu acho importante. Eu tô pegando aqui a minha colinha. Então, as conciliações bancárias. Eu vou colocar aqui também uma tarefa que é envio de documentos para o contador. Vou colocar o operador Heitor. E vou colocar que ela é uma mensal. Então, todo dia 5, eu tenho a obrigação de encaminhar, né, no máximo ali, os documentos para o contador. Existem contabilidades que usam sistemas que integram, por exemplo, com Conta Azul. Eu sei que a Domínio integra com Conta Azul. Então, se essa for uma contabilidade que faça essa integração, às vezes você nem precisa, você como BPO, nem precisa estar encaminhando essa documentação para o contador, porque eles vão ter acesso, né, ao sistema do Conta Azul e retiram tudo por ali. Mas, de qualquer forma, se a empresa não, se a contabilidade não quiser, tá tranquilo, né, e vocês têm que encaminhar essa documentação. Então, lá no onboarding de vocês, quando vocês pediram qual que é o contato do contador responsável, vocês vão colocar ele aqui. Gente, só um pouquinho. Vou colocar aqui. Contabilidade mais o número dela, né? E colocar qual que é a documentação que você precisa encaminhar para o contador. Você pode encaminhar todos os extratos bancários, os extratos bancários, eu vou colocar as notas fiscais emitidas, NFs, emitidas, boletos, enfim, tudo que a contabilidade solicitar para vocês, que vocês precisem encaminhar para elas, vocês podem colocar aqui nessa atividade, né, na tarefa. Por quê? Porque quando a pessoa que for fazer esse envio, ela já vai saber tudo o que ela precisa encaminhar para a contabilidade aqui. Então, quanto mais detalhado vocês deixarem as atividades aqui dentro, é melhor para vocês. Gente, vão incluindo e já vão fazendo isso, né? Porque a gente sabe que parar tudo para colocar o passo a passo de cada atividade aqui, ele demora um tempo, né? Então, conforme vocês forem habilitando, já deixa o passo a passo aqui de tudo, que fica mais fácil também. Uhum. Então tá, coloquei essas atividades aqui e elas vão aparecer aqui, ó, no meu dashboard de tarefas. Então, tudo que eu coloquei para diário ou para hoje, que é terça-feira, eles iriam aparecer aqui. Então, o que eu tenho para fazer hoje? Que é semanal, né? Acompanhar a confirmação de pagamento. E o que é diário? Conciliar os recebimentos. Então, tudo aquilo que vocês pegarem lá de dentro daquelas atividades que os clientes passaram para vocês, eles vão aparecer aqui. Gabi, mas o que eu faço com esse checklist? O que eu uso com o checklist, tá? Aqui, ó.
Tô ficando sem bateria no meu computador. O que eu uso para o checklist? O que é bacana de usar o checklist? É para essas atividades do onboarding mesmo. Então, o que eu preciso hoje para iniciar a minha tarefa? Eu venho aqui e vou habilitar todas o checklist que eu vou colocar aqui onboard. Início operação. Vou colocar o prazo de execução. Geralmente, tá? Quando você faz o onboarding, é bacana dar uns 10 dias ali para o cliente de vocês organizarem tudo, preencherem as planilhas, encaminharem os acessos, criarem os acessos secundários lá dentro dos bancos para vocês. Então, eu vou colocar aqui que dia 20 eu tenho que encaminhar para o BPO essas atividades. Vou colocar o responsável. Não vou deixar responsável nenhum. E aqui eu posso colocar o documento que esse cliente me encaminhou ou vai me encaminhar e eu vou confirmar, certo? Eu posso vir aqui também, antes de tudo isso, e habilitar esse checklist. Então, o que eu preciso, né, que ele me encaminhe? Você pode estruturar isso até antes de colocar as tarefas, né? Login e acesso de senhas, que é uma coisa que vocês vão colocar ali para o cliente encaminhar para vocês. Senhas da prefeitura, né, que precisa do certificado digital para fazer a emissão de nota fiscal. Vou cadastrar os fornecedores dele. Tem também planilhas, né, que vocês podem encaminhar. O próprio Conta Azul, ele gera uma planilha de fornecedores que o cliente vai lá e coloca tudo e você exporta lá dentro, já deixa tudo certinho. Tem planilhas dos clientes que você não precisa ir lá ficar lançando um a um. Então, eles têm essas planilhas modelos para colocar lá dentro. Configuração da emissão de nota fiscal lá dentro da plataforma, né? E precisa, então, do certificado digital, da senha da prefeitura. Cadastrar as despesas, definir os processos. Enfim, vocês vão identificando o que vocês precisam nessa hora de um onboard e vem habilitando aqui essas atividades. E elas vão aparecer aqui para vocês. Então, poxa, já fiz a operação de um onboard de início da operação. Tudo certo, já recebi essas informações. Já fiz o registro de login das contas bancárias lá dentro do Conta Azul. Beleza, eu vou finalizar. Não tenho ainda o login e senha da prefeitura open, então eu tenho que cobrar isso do meu cliente. Né? Se em 10 dias tudo que ele te encaminhou ainda está faltando essas pendências, ele vai aparecer aqui como atrasado. Então, é mais um alerta que vocês têm para ir entrando em contato com esse cliente e solicitar essas informações. Por quê? Porque vai depender muito, o início da operação de vocês vai depender muito do tempo que o cliente vai passar essas informações para vocês. Né? Eu, por exemplo, já tive clientes que eles não me passavam acesso de uma das contas bancárias. Eu não consigo, a minha operação ela vai ficar faltando, eu não vou conseguir fazer a minha entrega total porque eu dependo dele. Então, é sempre bom, né, naquelas reuniões de alinhamento que vocês fizerem, ou até mesmo dentro do onboard, botar esse senso de urgência para o teu cliente, para que ele passe todas essas informações para vocês, e que vocês iniciem a operação o quanto antes. Então, quanto antes eles mandarem para vocês, antes vocês vão começar a operação, e aí começa a rota de crescimento junto com o cliente de vocês, né? Então, o checklist, ele é basicamente para essa hora do onboard mesmo, né? Para pegar tudo que vocês encaminharam para o cliente, né? Passar essa demanda para eles lá e colocando, né, assinalando aqui o que já foi feito, o que não foi feito e fazer essa cobrança mais ativa para o cliente para que realmente a operação comece, tá? Tudo bem até aqui? Certo? Tem, Isso. tem algumas pessoas ali, a Adriana, por exemplo, que falou que precisa colocar em prática, né, o financeiro da MF8. Diz que está fazendo esse processo por e-mail, que precisa usar esse checklist. Então, assim, gente, vocês não estão aqui à toa, né? Agora é colocar em prática. E sobre a planilha também de parametrização, que eu vi algumas pessoas pedindo, né? Chamem o nosso time de sucesso do cliente, estamos ali no ramal, né, de atendimento da Play. A gente compartilha e até marca com vocês, para que vocês entendam como é que funciona essa planilha de parametrização e a gente presta todo o apoio e suporte, tá bom?
Isso mesmo. Então é bacana, né, que nesse primeiro contato que vocês tiverem com o cliente, né, passou pelo comercial, façam esse momento de onboarding, ele é extremamente importante. Eu até estava conversando com uma cliente nossa na semana passada, que ela não sabia como transitar, passou pelo comercial, aonde eu começo a operação, aonde eu encaixo essa primeira conversa. Então você pode chamar de onboarding de boas-vindas, como você preferir, né? Mas é bacana que essa reunião ela aconteça para quê? Para que você realmente entenda na prática como que funciona a operação dele, quais são as datas, né, que ele faz os pagamentos. Tem pessoas, na verdade, que gostam de fazer o pagamento a cada 15 dias. Então, você, como BPO, tem que entender essa necessidade de como ele trabalha e colocar isso em prática aqui na Play. Então, poxa, Gabi, não serve para mim eu fazer o registro de pagamentos 3 vezes por semana, porque o meu cliente só paga 2 vezes no mês. Tudo bem, por isso que cada empresa você consegue, né, identificar quais são as tarefas e colocar aqui conforme cada empresa, né? Ela não é um padrão. Tanto que a gente tem opções aqui de criar tarefas que não são padrão justamente por isso, né? E avaliando essa necessidade. Então, nessa primeira conversa, você faz isso, encaminha esse checklist para ele, né? Já começa essa troca de e-mail, já verifica também se ele quer este e-mail que vocês criem para que vocês fiquem trocando essa documentação por ali, ou que você realmente receba a documentação dele por ali. Então, é um cliente que ele recebe muito boleto por e-mail. Muita nota fiscal. Ao invés de toda quarta-feira a Gabriela ir lá perguntar para o cliente dela: Poxa, Mone, você recebeu o e-mail? Cria um e-mail padrão, né? Para que você receba, para que tire essa demanda do teu cliente, né? E para que fique mais profissional o negócio dele. Então ele vai dizer assim: Não, olha só, envio desse boleto, eu vou mandar para o e-mail do meu financeiro. Então, é o financeiro que vai cuidar, né? Quanto menos coisas você depender do cliente para fazer a tua operação, melhor. Então, usem as estratégias necessárias para isso, né? Porque quando você tem toda a operação na tua mão, é muito mais fácil de fazer, né? Do que ficar dependendo ali do outro. Então, encaminhe esse checklist, já identifica nesse primeiro momento se vai ter esse e-mail ou não, né? E já solicite, dê um prazo para eles encaminharem essa documentação para vocês, né? Porque, como eu falei, o senso de urgência é sempre põe esse senso de urgência nele para que ele mande para vocês, e quanto antes ele mandar, antes vão começar a operação. Então, o que eu vou anotar aqui? Tem um campinho de senhas salvas que eu particularmente acho incrível. O que vocês vão fazer? Todas aquelas senhas que o cliente de vocês colocou, é senha do banco, para vocês entrarem lá no banco e retirarem o extrato deles para fazer a conciliação bancária. É senha da plataforma de recebimento, é senha do Conta Azul, é senha da Play, enfim, todas as senhas que envolvam o cliente de vocês, vocês coloquem aqui dentro da Play. Por quê? Para que fique tudo dentro de um lugar só. A ideia, como eu disse lá no início, é vocês terem dois lugares só para trabalhar: o sistema de gestão financeira e o sistema da Play, para fazer essa comunicação ativa, para pegar as senhas, para pegar as anotações e para realmente, né, gerir as tarefas de vocês. Então, coloquem aqui todas essas senhas salvas, aqui nos senhas salvas, todas essas que eles encaminharam para ti. Por quê? Às vezes perde um e-mail, às vezes perdem a conversa lá no WhatsApp, depois vocês não sabem mais o que é, e daí o cliente tem que ir lá e refazer essa senha. Então, quanto mais evitar fadiga, melhor, né? Então, usar esse campo aqui para salvar essas senhas. Então, eu vou vir aqui em senhas salvas e vou adicionar a senha do Banco Cora. Qual que é o tipo de acesso? É um tipo de banco, né? Se tiver o link também, pode pôr aqui, né? Para a pessoa que for fazer essa atividade, já ter esse link aqui na mão. O usuário de acesso, a senha que foi criado, quem que é o operador responsável, vou colocar aqui é o Heitor, né? Porque ele está pegando tudo hoje. Qual que é o código do banco? A inscrição, agência e conta, né? As informações ali do banco. Vou colocar aqui, agência 4526, conta.
E eu vou colocar aqui as observações para entrar neste banco. Eu tinha um colega meu de trabalho que ele colocava, sempre tinha um bugzinho em um dos bancos que a gente trabalhava, e ele colocava aqui como resolver passar por cima desse bug toda vez que entrasse na conta. Então, isso já deixa pronto. Poxa, apareceu um problema aqui, eu tô vendo que ele está sendo recorrente, já põe ele aqui também, para que a pessoa que estiver fazendo e for ver que tem um problema, ela já vai saber como resolver também. Então, entrar no link do banco. Daí pode pôr o passo a passo, né? Ir em extrato bancário, mês vigente, enfim, né? Colocar as informações aqui e confirmar. Então, sempre vai aparecer aqui todas as senhas que vocês salvarem, né? Vai aparecer aqui bem bonitinha. Quando tiver mais, vou colocar aqui também da Hotmart. Eu estou vendendo curso também. Vou colocar outro e vou salvar. Então, sempre vai aparecer aqui para mim todas as senhas salvas, ó. Fica tudo bem certinho. É bem didático de vocês conseguirem entender, então, deixar o passo a passo aqui também, todos os links para acessar, tudo que ficar mais fácil, né? E para que não se perca essas informações também, né? Porque senhas são bem importantes. O que a gente pode fazer também aqui? Regras de faturamento. Por exemplo, eu tenho aqui o meu cliente hoje, ele é um psicólogo. Né? A gente sabe que psicólogos, eles têm um benefício fiscal que é o fator R, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui que este cliente, ele se enquadra no fator R. Por quê? A Gabriela, que é acostumada a emitir nota fiscal para outro tipo de cliente, ela sabe que a tributação padrão é outra para aquele cliente. Mas não, quem se enquadra no fator R paga, acho que é 6% sobre o faturamento, não é 15%. Então, todas essas regrinhas, particularidades, principalmente na questão de faturamento do cliente, é bom colocar aqui. Então, tem o benefício do fator R, paga, se eu não me engano é isso, tá? Eu não lembro. Paga 6% faturamento e precisa ter 28% da receita em folha. Pode ser para labora, enfim. Todas as particularidades de faturamento é bacana deixar aqui, porque se outra pessoa for assumir as atividades da Gabriela, mas esse tipo de cliente tem uma particularidade na hora do faturamento, eu vou ter essa indicativa aqui. Então, por exemplo, poxa, peguei férias, teu funcionário pegou férias e outra pessoa assumiu, ou você mesmo assumiu, tá tudo aqui. Né? Quanto mais vocês detalharem as atividades, quanto mais informações vocês deixarem dentro das tarefas, quanto mais anotações forem feitas, é melhor, né? Porque isso vai ajudar muito na performance do dia a dia de vocês, para quando for expandir, para quando uma pessoa tirar férias, né? Não ter o cliente de vocês não vai sofrer com esse atraso da emissão de nota fiscal ou de não ter essas informações, porque vai estar tudo aqui. Então, quanto mais informações vocês deixarem, melhor. E daí eu venho aqui na parte das anotações mesmo, de fato, né? Então, eu posso colocar aqui quantas anotações eu quiser. Então, por exemplo, a Gabriela, e eu entro em contato com ela e encaminho um relatório para ela todo mês. Isso eu posso deixar lá nas atividades, nas tarefinhas, que a cada 15 dias a Gabriela quer que encaminhe um relatório do caixa da semana. Né? Isso tudo vocês vão conversando e vão fazendo. Então, eu venho aqui e coloco como que eu posso fazer essa atividade, se eu não quiser deixar lá na tarefa ou não, ou se, por exemplo, na falta da Gabriela, com quem que eu falo. Então, eu vou colocar aqui, relatório, 15 dias. A cada 15 dias. Falar com Gabriela, enfim, deixar todas essas informações aqui, porque, novamente, quem estiver fazendo essa operação já vai saber aqui qual que é a anotação, ou, por exemplo, tem uma outra particularidade, tá acontecendo alguma coisa. Tudo que estiver acontecendo, na verdade, dentro da empresa, vocês podem colocar aqui. A Moni sempre dá um exemplo, que aqui dentro a gente tem um sistema que a gente coloca toda a interação que a gente tem com vocês lá dentro desse sistema. Então, por exemplo,
A Moni estava falando com algum de vocês, mas amanhã vocês entram em contato de novo. A Moni não está aqui. Meu Deus do céu, o que a Moni será que falou com ela? O que ela acordou? Eu vou lá nesse nosso sistema interno e vejo toda a interação que a Moni teve com ela. Então, se for alguma coisa importante, alguma tratativa importante, alguma interação, né, que vai influenciar na performance de vocês do dia a dia, coloca aqui. Então, teve alguma alteração, teve alguma sugestão, teve alguma questão que o cliente quis que vocês adicionassem ou não, ou, por exemplo, já deixa anotado aqui que a cada 6 meses vocês têm que avaliar o valor do honorário, enfim. Todas as atividades de interação vocês podem deixar aqui, porque, novamente, se vocês não estiverem aqui realizando a operação, ou tirou férias, enfim, qualquer tipo de coisa, o cliente de vocês nem vai ficar sabendo o que está acontecendo internamente. Mas vocês têm o passo a passo aqui, já tem aqui todo o histórico de conversa, todo o histórico de tratativa. Então, isso vai adiantar demais, demais na performance de vocês. Por quê? Hoje eu tenho 3 clientes, Gabi, eu não acho importante. Mas quando você tiver 5, quando você tiver 15, quando você tiver 30, a ideia é que nunca as informações fiquem na sua cabeça. A ideia é que elas estejam todas aqui, né? Usando apenas 2 sistemas, o de gestão e para fazer toda a operação. Então, quanto mais informações vocês deixarem aqui, gente, vai adiantar demais o serviço de vocês. Tudo certo até aqui? Tá. Tenho tarefas pontuais, Gabi, que não estão aqui no meu checklist. Por exemplo, tive que fazer um pagamento extra. Enfim, você pode vir aqui e criar uma tarefa para essa atividade já concluir ela. Você pode até colocar o tempo. Então, por exemplo, eu não abri essa tarefa, não contei o tempo dela aqui, não sei quanto tempo levou, como que eu vou calcular isso para depois eu saber quanto tempo que eu levei dentro dessa empresa? Você pode vir aqui e gerar uma tarefa de pagamento avulso. Avulso. Não, avulso. E vou colocar que foi semanal, vou colocar que foi hoje, terça-feira. Tá? Então, eu venho aqui. Você, gestor, consegue entrar lá nessa parte aqui do dashboard total, inicial, né? E vir em tempo, ajuste de tempo. Eu vou selecionar aqui a empresa da Miranda. Não tenho nenhuma, não coloquei. E eu vou filtrar. Né? Geralmente, aqui ela vai aparecer a tarefa que vocês identificaram lá e vocês podem colocar o tempo. Deixa eu ver se eu consigo selecionar um prazo para ver se ela vai aparecer. Não. Aqui. Pagamento avulso. Por exemplo, as atividades que vocês colocarem as informações, elas vão aparecer sempre aqui, na descrição. Né? Se você quiser adicionar mais alguma observação, por exemplo, que aconteceu naquele dia, você também pode pôr aqui. Né? E o pagamento avulso, eu vou finalizar ele. Deixa eu ver se ele já vai aparecer aqui para mim. Ou eu posso vir em adicionar tempo. Vou colocar aqui que a execução foi hoje e eu levei 2 horas para fazer. 2 horas. Eu vou colocar no operador Heitor. E vou adicionar essa tarefa aqui. Por exemplo, se for uma tarefa avulsa, né? Que não esteja dentro do meu checklist. Então, ele é sempre mutável, né? Vocês podem ir adicionando conforme for a necessidade. Vocês podem ir fazendo essas alterações de tempo ali depois também. Vou colocar agora, então, quem são os meus operadores, né? Digamos que na empresa da Gabriela, eu tenha 2 operadores. Eu vou vir aqui em cadastrar usuários. E vou colocar a Jaqueline, que é a nossa colega aqui maravilhosa, o e-mail dela, a senha dela, posso colocar o valor de salário dela aqui também,
né, que tudo isso vai contar lá para os indicadores de performance de vocês. Qual que é o status desse acesso dela? Ele vai ser um status ativo. E eu vou colocar ela como operador, tá? Porque o acesso de gestor, ele habilita para você ter visão geral de todos os clientes, de todas as informações aqui dentro, e do operador você consegue selecionar qual é a visão que esse operador vai ter dentro da tua operação, né? Então, eu vou colocar aqui a visualização de tarefas da JAC. Nós temos total, permite visualizar todas as tarefas das empresas vinculadas a este operador, que depois eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer essa seleção lá dentro das empresas. Então, eu vou colocar que ela tem visualização das empresas vinculadas ao nome dela. Acesso às senhas, vou colocar que sim. E permissão, processo de checklist também. Então, eu vou confirmar aqui o acesso da Jaqueline. E eu vou vir aqui em empresa por operador. Então, eu vou selecionar aqui a Jaqueline, e essas são todas as empresas, né? Ele sempre vai aparecer aqui todas as empresas que a gente tem dentro da nossa base da Play. Então, hoje eu tenho o Heitor e a Jaqueline que trabalham comigo, e a divisão das minhas atividades, elas são feitas por empresa, né? Existem vários tipos de divisão, você pode separar até se você tem uma equipe mais robusta por atividade, então um só emite nota fiscal, outro só faz conciliação bancária, outro só faz contas a pagar e receber, né? Como vocês bem entenderem ali o que vai funcionar para vocês. Mas neste caso aqui o exemplo é de separação por empresa. Então, o que eu vou habilitar para o Heitor? A empresa da Gabriela. Vou habilitar todas para o Heitor fazer. E aqui dentro da empresa, do armazém, eu vou colocar quais são as tarefas que o Heitor vai fazer, né? Porque eu posso também, como eu disse, dividir as atividades por tarefa, né? Então, ao invés de pegar e ele ter acesso só a uma empresa, ele vai ter acesso às atividades e a Jaque vai fazer outras atividades dessa mesma empresa. Então, é aqui que a gente identifica isso. Então, eu vou colocar que o Heitor vai fazer a conciliação da XP, emitir os boletos. Tá. Eu vou habilitar aqui quais são as tarefas que ele vai fazer. Então, eu habilito para ele e depois eu habilito para a Jaque também. Então, é aqui que vocês vão conseguir fazer essa identificação, né? Quando vocês forem lá nos indicativos por operador, vocês vão conseguir saber qual que é o tempo que eles estão levando dentro das tarefas, o tempo que eles levam de cada empresa. Então, é bem bacana vocês conseguirem identificar isso aqui agora, né? Então, eu vou vir aqui no meu dashboard geral. De empresa, não, aqui. E eu vou vincular aquele e-mail que eu coloquei lá dentro do Conta Azul para fazer a integração aqui dentro da Play. Eu preciso finalizar a empresa aqui, né? É bem importante, gente, que vocês finalizem as empresas para que isso tudo contabilize depois. Vocês têm esse cálculo certinho do tempo que vocês levam por empresa, tá? Um minuto. Então, vou vir em integrações, Conta Azul, vou selecionar a empresa da Gabriela. E vou colocar aqui o usuário e senha que eu usei lá dentro do Conta Azul. E eu vou confirmar. Então, ela já vai aparecer aqui os saldos que eu tenho lá
na minha conta, lá do Conta Azul, né? Tudo que a gente alimenta lá, ele aparece aqui. Então, por exemplo, eu tenho ali a minha lista de atividades, a minha lista de empresas que eu vou fazer. Aqui de cara eu já vou olhar que eu não tenho saldo para fazer as atividades que eu tenho, ou se está faltando, ou se tem alguma coisa atrasada. De cara eu já consigo identificar e já tomar até uma ação, né, de antecipação, de conversar com esse meu cliente para saber se ele vai receber, se ele vai ter algum recebimento em breve, para que eu já inicie as demais tarefas, né? Gente, ficou alguma dúvida para vocês? Tá tudo bem claro? Tá tudo certinho? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer fazer alguma sugestão? Quer falar como faz a sua operação também, né? Tem esse momento um pouco de troca aqui com vocês. Gabi, a Gerciara Maria, ela colocou no chat assim: essa parte da integração somente o gestor tem acesso ou o operador também? O operador também tem acesso. Né, que ele vai estar fazendo aqui essas atividades e ele vem aqui e faz essa integração automática, né? Conforme ele for fazendo ali a própria parametrização, ele já pode fazer essa integração.